A palavra de Deus e sempre com o coração agradecido por essa oportunidade. Temos a Bíblia, temos no nosso país liberdade para cultuar a Deus e nós podemos estudar a palavra do Senhor. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, leremos dos versículos 16 a 20. Vamos fazer uma leitura em conjunto, queridos. Então, leiamos com bastante reverência. Você que está aí utilizando um tablet ou um smartphone, lembrando sempre que, especialmente quem faz uso desse instrumento, tome cuidado para não desviar o foco, não ir olhar outra coisa, mas fique aí na palavra. Então, leiamos juntos. Vamos lá? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Amém. Que Deus nos ilumine os olhos do coração e enxerguemos as maravilhas da sua lei. Oremos ainda. Ó Deus, obrigado porque vivemos em um país livre, podemos viver a nossa fé, pregar, cultuar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome, andar com a nossa Bíblia pelas ruas, nós podemos nos reunir com a família nuclear, a família da fé. Obrigado por esse dia especial, primeiro dia da semana, dia reservado para o culto, para o descanso, para o exercício da misericórdia. Que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja edificada. Nós te rogamos agora em favor dos nossos irmãos, muitos deles, milhares deles espalhados em vários lugares do mundo, sob opressão, perseguição, alguns presos, outros torturados, alguns tiveram seus bens confiscados, são humilhados. Ó Deus, rogamos o Teu favor sobre eles, o consolo do Teu Espírito Santo, animando-os, avivando a esperança, renovando a fé. E dá-nos um coração agradecido e uma fé forte, firme, para que, se chegar a nós também a perseguição, sejamos encontrados fiéis, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Peço que você permaneça com a Bíblia aberta, a gente vai ler. Falo a todos, vocês estão aqui embaixo, vocês estão na galeria. Prestem atenção, fiquem focados, olhem para a Bíblia. Evitem qualquer tipo de conversa, evitem se levantar desnecessariamente, porque esse é um momento tão solene, momento de culto, e esse momento sublime da exposição da palavra de Deus. Queridos, eu gostaria de começar com uma palavra do pastor John Piper, porque essa palavra que ele disse, e vou ler para os irmãos, sintetiza a ênfase da mensagem desta manhã. Olha o que ele falou, o que ele pregou. O pastor John Piper acredita que os cristãos que declaram Jesus como seu maior tesouro, preste atenção,
aqueles que declaram ser Jesus o seu maior tesouro, mas ainda estão presos às coisas desse mundo, precisam nascer de novo. Nós sabemos que esse homem é um homem de Deus e ele fala da parte de Deus com fidelidade, com integridade. Ele tem dado uma ênfase muito grande no seu ministério, à plena satisfação em Deus, que Deus é tudo para nós. E disse mais, citando Mateus 10:37, palavras de Jesus: você não é cristão se ama sua mãe, seu pai e seus filhos mais do que a Jesus. E por fim, Piper explica que a essência da adoração está em ver Cristo como o tesouro mais suficiente do que tudo que a vida pode dar. Quando você se torna um cristão, seu coração deixa de preferir o mundo para preferir a Cristo. Esse é o significado do novo nascimento. Esse é o significado de conversão. E quando estava ouvindo essa pregação de Piper e lendo depois um artigo sobre essa pregação, eu fiquei avaliando a minha própria vida diante de Deus e fiquei pensando na igreja também, nessa igreja local e na igreja em geral. E vou dizer uma coisa dura, uma coisa contundente. Quantos de nós aqui presentes, quantos estamos enganados? Somos apenas religiosos, somos apenas presbiterianos, somos apenas membros de uma igreja, mas não cristãos, não discípulos de Cristo. Porque um discípulo de Cristo é aquele que tem nele o seu amor maior. Quantas vezes, e a gente percebe isso ao longo dos anos, nosso envolvimento com a igreja deve-se às amizades que temos ou aos interesses que temos para realizar determinados trabalhos, determinadas atividades na igreja. Mas nossa motivação sempre deve ser o Senhor. Vou à reunião de oração por causa do Senhor. Participo do expondo das Escrituras por causa do Senhor. Venho à casa do Senhor no dia do Senhor por causa dele. Sou aluno ou professor da escola dominical por causa dele. Participo dos ministérios da igreja, daquelas reuniões devocionais ou de sociabilidade por causa dele. Participo de uma viagem missionária por causa dele. Discipulado exige obediência e renúncia. Renúncia, inclusive, da própria vida, Queridos, o texto que lemos nos fala da vocação dos primeiros discípulos. Anteriormente, eles foram chamados para a salvação. Agora foram chamados para serem discípulos, posteriormente para serem apóstolos. E nós estamos acostumados aqui, logo no início do Evangelho de Marcos, nessa parte introdutória, o seu estilo, a linguagem de Marcos é direta, a linguagem de Marcos em sua narrativa é sempre concisa. Mas quando vamos para, por exemplo, Lucas e João, especialmente capítulo 1 de João, nós vamos descobrir que os acontecimentos narrados aqui, nesses versículos de 16 a 20, estão registrados depois de alguns outros acontecimentos. Então, por exemplo, vamos olhar para João capítulo 1. Depois do batismo do nosso Senhor, depois daquele período de oração e jejum no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, depois desse período, os judeus enviaram mensageiros a João Batista para perguntar-lhe se ele era o Cristo.
estavam impressionados com o ministério de João Batista. E ele imediatamente, veementemente, ele negou ser ele o Cristo. Então, no dia seguinte, diz o Evangelho, Jesus foi até eles. E João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E diante dessas palavras, 2 dos seus discípulos passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Primeiro foi André. E é muito bonito a gente ler que ele passou um dia todo com Jesus. E depois de ter passado um dia todo com Jesus, ele então levou seu irmão Simão até o Senhor Jesus, dizendo: achamos o Messias. E o levou a Jesus. O Evangelho diz que depois desse encontro com André, no dia seguinte, o Senhor chamou um concidadão de André e de Simão, Filipe, que os 3 eram de Betsaida. E é muito significativo, de acordo com o nosso texto aqui, que Betsaida significa casa do pescador, ou casa da pesca, porque essa era a atividade daqueles primeiros discípulos. Quando Jesus chamou Filipe, Filipe foi até Natanael e anunciou o Senhor Jesus Cristo. Vocês viram essa relação? Alguém foi chamado por Jesus, esteve diante de Jesus, conheceu Jesus e logo falou de Jesus para outro. E esses aqui, no caso de André, ele começou com a sua própria família. Seguindo a narrativa dos outros evangelistas, não de Marcos, após esses acontecimentos, Jesus voltou para a Judéia e aqueles discípulos retomaram suas atividades na Galileia. O texto diz que na Judéia Jesus operou milagres, pregou o evangelho do reino, até que a inveja dos escribas e fariseus constrangeram Jesus, ou a inveja constrangeu Jesus a voltar para a Galileia. Foi então que se deu o que acabamos de ler aqui, que ele chamou André, Simão, Tiago e João. Nós temos aqui a vocação dos primeiros discípulos, logo no início do ministério público de Jesus. Esses homens foram chamados e foram treinados, capacitados para dar continuidade à obra de Cristo. É bom observar que foi Jesus quem tomou a iniciativa de convocar os seus discípulos. Vamos imaginar aqui aquele cenário, né? O local no Mar da Galileia. Um velho pregador disse assim: o Mar da Galileia é maior no imaginário da nossa fé, quando nós pensamos no mar. Quem teve o privilégio de ir a Israel e de navegar nas águas do Mar da Galileia, sabe que é um lugar fantástico, certo? Na verdade, o Mar da Galileia é um lago, um grande lago. Ele está a cerca de 213 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Ele tem uma forma oval, um comprimento de cerca de 20 quilômetros e 10 quilômetros de uma margem à outra. Esse é o lugar, é o cenário aqui. Ele é chamado também na Bíblia de o Mar de Tiberíades, e nos tempos do Antigo Testamento era conhecido como o Mar de Quinerete, por causa de sua forma parecida com uma harpa. A gente tem essa referência lá em Números 34, versículo 11. Olhando aqui para o texto, quem foram os escolhidos? Jesus chamou 4 pescadores. E é interessante imaginar essa cena. Jesus estava andando pela praia do lago. Havia muitos pescadores ali. Era uma atividade comum. Dezenas de barcos estavam ali, muitos outros pescadores, mas o Senhor soberanamente chamou André, Simão, Tiago e João. E olhe para o texto comigo. Eles prontamente o obedeceram. Mais adiante, Jesus chamou os outros 2 irmãos, Tiago e João, que também o obedeceram de imediato. Então, o local, Mar da Galileia, os escolhidos, os 4 primeiros, e aqui o propósito.
O propósito era treinar esses discípulos para serem pescadores de homens, como diz aqui a nossa versão, pescadores de gente. Então vamos dividir a exposição em 3 partes. Quem estiver anotando o esboço, o primeiro ponto que eu queria destacar é o comando, a palavra de autoridade. Aqui nós não temos um convite, mas temos uma convocação, nós temos um chamado, é uma palavra do rei messiânico. Nós temos aqui uma ordem, nós não temos um pedido, não temos um apelo, mas uma ordem, um comando do Senhor Jesus. Está dizendo ele: vinde após mim. Esse é o comando, essa é a palavra de ordem, vinde após mim. Ao contrário dos rabinos, que chamavam as pessoas para seguirem as suas tradições legalistas, o Senhor Jesus, o rei messiânico, com poder e autoridade que nenhum fariseu possuía, convocou os seus discípulos. E agora olhem comigo atentamente para as implicações do comando, queridos. Jesus falou com autoridade. E as implicações desse comando foram extremas e inconfundíveis. Abandonar tudo, inclusive no caso deles, abandonar a sua atividade profissional. Jesus falou com autoridade: venham, sigam-me. Ele falou com poder. E esse chamado do Senhor foi um chamado inegociável. Agora, quando pensamos em nós aprendemos à luz da Escritura que esse chamado soberano é ecoado em termos espirituais para todos aqueles que vão a Jesus. Ouçam o que diz Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que palavra séria, essa palavra de Jesus, né? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? E o Senhor conclui esse ensinamento dizendo: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O chamado desses primeiros discípulos é uma ilustração do seu chamado soberano para todos aqueles que entram no reino de Deus. Nesse caso, não necessariamente um chamado para o abandono da carreira terrena, mas o abandono de uma vida mundana. Talvez o Senhor tenha chamado você e você vai continuar na sua atividade profissional, mas que a sua atividade profissional seja o seu campo missionário, seja a oportunidade para ser uma testemunha do Senhor Jesus. Agora, é inconcebível ser chamado para o reino e continuar levando uma vida mundana, uma vida promíscua, uma vida descomprometida com os valores do reino. É impossível fazer parte do reino sem morrer para si mesmo, sem renunciar todas as coisas e sem ter em Jesus o primeiro amor. E essa é a avaliação que eu gostaria que todos fizéssemos à luz da palavra de Deus. E volto a dizer o que disse no início: somos cristãos, somos discípulos, somos redimidos, somos do Senhor, totalmente do Senhor, ou apenas aderimos a uma religião, abraçamos uma confissão apenas somos membros de uma igreja visível,
A pergunta é: somos discípulos do Senhor Jesus? Houve uma mudança na nossa vida, uma mudança na nossa mente, uma vontade inclinada, uma consagração ao Senhor? Ou estamos na igreja e também no mundo, participando no sentido mundo, sistema que está em rebelião contra Deus? Estamos aqui, mas nossa vida não mudou. Em casa somos o mesmo que éramos antes de termos entrado na igreja. Nossa família nos conhece. Os colegas de trabalho conhecem-no. Seus colegas de escola, da universidade, aqueles que fazem negócio com você, quando olham para você, de lá vem o esperto, o malandro. Ou, quem sabe lá, seus colegas de trabalho, olha aquele que vive se encostando nos outros, que trabalha de forma imprudente, sem qualificação. Queridos, o chamado de Jesus, a convocação de Jesus é para uma nova vida. Na verdade, isso é tão radical que a palavra de Deus diz que nós somos desarraigados desse mundo perverso. Nós mudamos de reino. Venham após mim. Esse é o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, segundo ponto, nós temos uma promessa, e a promessa é: eu vos farei pescadores de gente. Isso é uma promessa de radical transformação. É interessante que Jesus, na sua sabedoria, prometeu fazer deles pescadores de homens, né? Uma analogia clara àquela atividade que eles claramente entendiam. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: em vez de lançar as redes para os peixes, eles seriam treinados para pregar o Evangelho com o objetivo de alcançar pecadores com a mensagem poderosa e libertadora do Evangelho da graça de Deus. Estava estudando o texto e pensando naquela cena, né? Aqueles homens ali envolvidos. Quem já assistiu, e é muito bonito quando os pescadores vêm na sua embarcação, trazendo as redes, não é? E quando eles chegam na praia, eles vão lá tirando os peixes, e é um trabalho dedicado. Às vezes eles passam a noite toda, a madrugada toda no mar, e é lindo de ver. Fica imaginando aquela cena. Certamente, muito barulho, um gritando com o outro, segura aí, limpa aqui. E estavam trabalhando, e o Senhor Jesus, passando, olhou para André e para Simão e os chamou: sigam-me, venham, eu farei de vocês pescadores de gente. Mais adiante chamou os irmãos Tiago e João, e eles abandonaram o barco e deixaram seu pai e os empregados. O texto está dizendo que aqueles discípulos seriam preparados pelo próprio Jesus para se tornarem anunciadores do reino através da proclamação do Evangelho de Deus. Então, com esse comando, Jesus estabeleceu o meio pelo qual o reino de Deus iria avançar, com a proclamação. É esse o meio, é a proclamação, é falar das virtudes do Senhor Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é muito lindo a gente ver essa verdade no Evangelho. O Senhor Jesus, o Rei messiânico, Deus de Deus, Deus feito homem, o Deus Todo-Poderoso, Jesus que está vivo, Ele usa pecadores que Ele mesmo escolhe, chama e transforma. A evangelização foi o primeiro propósito para o qual foram chamados os apóstolos e continua sendo a principal missão do povo de Deus, tendo como alvo sempre a glória de Deus. Essa foi a promessa: eu farei de vocês. É Ele quem faz, é uma obra dEle, é Ele quem nos transforma em proclamadores do seu reino. Terceiro e último lugar, nós temos a resposta: obediência incondicional. Obediência e renúncia. Isso é discipulado.
Vejam aqui a autoridade absoluta de Jesus por trás de tal convocação. Volto a dizer, essa é uma ênfase de Marcos, conquanto ele fala de Jesus como sendo servo sofredor, mas ele o apresenta também como rei messiânico e que foi coroado no dia do seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele e o ungiu. O Senhor Jesus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o direito de exigir e de obter esse tipo de lealdade. É muito bonito olhar aqui para o texto e ler que eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Não houve resistência, não houve hesitação, eles largaram tudo para seguir a Jesus. E a pronta obediência deles evidencia a autoridade suprema e soberana do nosso Senhor Jesus. Eles o seguiram, ou seja, tornaram-se seus discípulos permanentes. Olha aí para o texto, versos 17 e 18. Os dois primeiros abandonaram o trabalho da pesca. Versos 19 e 20. Os outros dois obedeceram incondicionalmente. E é muito marcante essa cena. Deixaram para trás o pai e os trabalhadores para seguir Jesus. Queridos, nós amamos nossos pais, nós amamos nossos filhos, nós amamos a família. Mas o Senhor Jesus diz que Ele deve ser o primeiro amor. Nós precisamos ser despertados para essa realidade. E volto a dizer o que disse no início. Nossa motivação não é a instituição. Nossa motivação é o Senhor. Nós não trabalhamos na igreja para agradar as pessoas. Nós não trabalhamos para que fiquemos bem na fita. Nós não trabalhamos para levar um tapinha nas costas. Nós não servimos para que as pessoas nos aplaudam e que as pessoas nos glorifiquem e as pessoas nos elogiem. A motivação é o Senhor, mesmo que não haja um aplauso, mesmo que não haja nenhum elogio, mesmo que as pessoas não reconheçam e nem vejam. Nossa motivação é agradar o Senhor, queridos. E eu estava orando sobre isso, minha própria vida, pela família, pela igreja. Senhor, desperta-nos, para que verdadeiramente o Senhor seja o nosso primeiro amor. Porque eu vou à casa do Senhor. Se eu estiver aqui, querido, só porque sou pastor e porque estou escalado para pregar hoje, pode ter pena de mim. Mas se eu estiver aqui, tendo por motivação agradar ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma obra dele. Porque estamos aqui numa manhã de domingo, numa cidade praiana, com tantas oportunidades de lazer. Por que é que estamos aqui? As pessoas do mundo consideram isso uma loucura. Se estivermos aqui apenas porque somos religiosos, estamos perdendo o nosso tempo. Agora, se estamos aqui por causa do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. É isso que significa alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não vou porque tenho amigos lá. Eu não vou porque me encontrarei com a minha turma. Não, eu vou por causa do Senhor. Essa é a motivação. Porque Ele é o Senhor, Ele é soberano. Eu estava pensando sobre isso. Deus não é qualquer um. Ele é o soberano, Ele tem autoridade absoluta, Ele tem poder absoluto. Deus é grandioso, Deus é santo. Queridos, não sejamos tidos por zombadores diante de Deus. Porque Deus conhece, Deus vê o nosso coração, Ele sabe da nossa motivação. Por isso o Senhor disse a Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde estás é terra santa.
Nós somos sempre levados a pensar que todos aqueles a quem Jesus chamou eram pobres e tal, e tal, e tal. Na verdade, aprendemos que Zebedeu, o pai de Tiago e João, ele era um empresário, usando a linguagem de hoje, tinha trabalhadores. Depois aprendemos, lendo Lucas capítulo 5, que Pedro e André eram sócios da família de Zebedeu. Eles tinham uma atividade e eles renunciaram naquele momento. Mais adiante, Pedro perguntará ao Senhor: Senhor, deixamos tudo, e o que será de nós? Né? Nós renunciamos tudo pelo Senhor. O que será de nós? Queridos, esse tipo de obediência radical foi repetido, e nós temos exemplos na palavra de Deus. Lembram-se de Levi, Mateus? Estava trabalhando na coletoria. Não sei se podemos dizer aqui, aproximando para a linguagem de hoje, que ele era um fazendário. Você sabe que um fazendário é coisa chique, né? Pois Levi estava lá na coletoria e o Senhor disse: siga-me. E ele deixou tudo. Levi, você é maluco, vai perder a estabilidade do seu emprego, né? Mas Levi entendeu, Jesus é maior. Jesus é mais importante. Jesus explicou mais tarde, e João registrou no seu Evangelho, capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Aqui está a autoridade absoluta do nosso Senhor Jesus. Eu concluo, queridos, e faço algumas aplicações. O nosso texto destaca aqui quão revolucionária foi aquela convocação. Como eu disse, Pedro lembraria mais tarde as implicações desse chamado. Nós temos lá em Mateus 19, 27, Marcos 10, 28, Lucas 18, 28. Esse breve relato de Marcos nos mostra que o trabalho de Jesus é chamar discípulos para si mesmo. E quando ele chama, obediência instantânea e renúncia são requeridas. Tal obediência exige fé absoluta a Deus. E nessa parte final das aplicações, eu peço que você ouça com atenção. Eu queria fazer algumas aplicações. Primeiro, o poder de Jesus sobre o pecado e Satanás ainda é demonstrado hoje. Cada vez que um coração não redimido recebe vida e é libertado do domínio de Satanás, do poder do pecado e do juízo eterno, houve uma ação soberana do Senhor pela pregação do Evangelho. Segundo, crentes resgatados do pecado e das trevas pelo Senhor são capacitados pelo Espírito Santo para serem instrumentos no avanço do reino. Tudo acontece sob a prerrogativa soberana do Senhor. Terceiro, aquele que derrotou Satanás no deserto, aquele que triunfou sobre Satanás e sobre todos os principados e potestades na cruz, aquele que declara a sua vitória sobre o pecado, na sua ressurreição gloriosa e através da proclamação do Evangelho, e aquele que continuamente demonstra o seu poder na vida daqueles a quem salva e capacita, é o Senhor Jesus, o Rei Messiânico. Por isso o Evangelho é o poder de Deus. Quarto lugar, o mesmo Senhor ainda chama aqueles que são seus, dos interesses da vida diária, para uma vida de obediência absoluta e de consagração. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E eu sei, sua agenda é cheia, você corre demais. Você acorda cedo, dorme tarde. Mas não negligencie os exercícios devocionais. A palavra, a oração,
a comunhão com Deus, sua vida de consagração, o culto a Deus. Não abra mão dos meios de graça. Lembre-se, o seu Deus não é Mamon. O seu Deus é o Eterno, o Todo-Poderoso, o Senhor. Você não está aqui nesse mundo para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ser poderoso. Você está aqui para ser um servo de Deus. Mesmo que você ganhe dinheiro, mesmo que você tenha títulos, mesmo que você seja um poderoso na terra, saiba que você é um servo do Senhor e a motivação da sua vida é agradar a Deus. Como disse um velho pastor, sucesso na vida não é terminar os seus dias cheio de títulos e de dinheiro e de patrimônio. Sucesso na vida significa terminar os seus dias tendo a aprovação do Senhor. Quando você ouvir, vinde benditos de meu Pai. Isso é sucesso na vida. Isso é o que dá sentido à vida. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todo o patrimônio ficará aqui, todo o dinheiro ficará aqui. Você pode fazer os melhores investimentos. O seu orientador financeiro pode lhe dar as melhores dicas. Tudo vai ficar aqui. Como disse Jesus, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens, para quem será? Quinto lugar, Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas e não pessoas desocupadas ou ociosas. Quando Deus chamou Moisés, ele estava cuidando das ovelhas lá no Sinai. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Quando Deus chamou Amós, ele estava em Tecoa cuidando do gado. Deus tirou Davi de trás das ovelhas para o colocar como rei em Israel. Então essa desculpa, eu não tenho tempo, está errado. Você tem tempo sim, você tem 24 horas por dia. A questão é, o que é importante para você? O que é prioridade? O que é o primeiro lugar? Tempo você tem, 24 horas. A questão é, quanto do tempo é dedicado ao Senhor? Quem é o primeiro lugar na sua vida? Obviamente que se o primeiro lugar for sua carreira profissional, aí você vai embora, você terá tempo para a sua carreira profissional. Se o primeiro lugar na sua vida for ganhar dinheiro, você vai investir horas e horas para ganhar dinheiro. Agora, se o alvo de sua vida for glorificar a Deus, agradar a Deus, ser parecido com Jesus, você vai encontrar tempo sim, porque, disse alguém, tempo é uma questão de prioridade. Você dá tempo e você tem tempo para as coisas mais importantes. Jesus chamou esses discípulos quando eles estavam pescando, consertando as redes. Essa era uma atividade importantíssima daquela região. Cerca de 30 cidades no entorno do Mar da Galileia dependiam da atividade pesqueira. Eles deixaram tudo. Sexto lugar, caminhando para o final. Jesus chamou pessoas simples. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 26 e 27. Observem, Deus não chamou muitos, os grandes desse mundo, muitos de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas simples, as coisas fracas, para confundir as fortes. Na verdade, Deus usa servos chamados, preparados para Ele, por Ele e para Ele, capacitados pelo Espírito Santo. Uma palavra de J.C. Riley, baseando em Zacarias 4, 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, escreveu Riley. Os primeiros seguidores de Jesus não foram os grandes desse mundo. Eles não tinham riquezas, fama nem poder. Mas eles avançaram no poder do Espírito Santo. Sétimo lugar,
Aqueles pescadores tinham aprendido com a sua atividade profissional as qualidades de paciência, do trabalho constante. Contudo, para serem pescadores de homens, pescadores de gente, eles precisaram aprender com o divino pescador a respeito da obediência, renúncia, dependência, perseverança, generosidade e motivação certa, que é a glória de Deus. Oitavo, para aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus, não há alegria maior do que ver seu reino avançando através da proclamação fiel do Evangelho. Em nono lugar, quando Cristo nos chama por sua graça, devemos meditar no seu poder para nos usar. Ele chamou pescadores humildes e fez deles apóstolos. Homens da Galileia, empregadores e instrumentos para a conversão de muitos. 10º lugar. Nosso modelo de obediência e de renúncia é o Senhor Jesus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de prerrogativas divinas. O rei messiânico foi o servo sofredor. Sendo rico, fez-se pobre para enriquecer a muitos. Então, Jesus é o nosso modelo. Por fim, pense agora na sua vida, na sua família, nos seus bens, seu patrimônio. Oh, que maravilha! Cresceu, não foi? Que bom, parabéns. E sua família, como vai? Mas lembre-se disso. Jesus é o mais importante. Isso diz o Evangelho, não é a igreja institucional, é o Evangelho. Jesus é o mais importante. Ele é o maior. Ele é o Senhor. Ele é o Rei messiânico. Volto a dizer dos nossos irmãos queridos da igreja perseguida. O que é que esse pessoal tem a ganhar? Muitos têm perdido a vida, têm sido separados da família, perderam o emprego, seus bens foram confiscados, são humilhados, torturados. O que é que eles estão ganhando? Como alguém disse, olhando assim para o apóstolo Paulo, o que foi que você fez da sua vida? Um cidadão romano, um cidadão do mundo, um poliglota, um estudioso. Paulo aprendera aos pés de Gamaliel, um homem brilhante, tinha tudo para estar agora naquela idade, 64 anos, agora curtindo a vida, aproveitando a sua oportunidade, navegando no mar Mediterrâneo, tranquilo. Né? Paulo termina seus dias numa masmorra úmida, seu patrimônio, uma capa e uns livros que ele pede a Timóteo. Mas ele podia dizer assim: eu tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele podia dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam sua vinda. Ele podia dizer: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Não apareceu um advogado para defender Paulo. Mas ele podia dizer: o Senhor me assistiu, me livrou da boca do leão. O sentido de que ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança. O Senhor estava com ele. Não é a promessa do Senhor? Agora, a última palavra, viu, Bruno? Estou terminando, viu, Bruno? Olha, não fique constrangido, não, por você ter dinheiro, você ter bens. Se isso tudo que está em suas mãos é bênção de Deus, se tudo que você tem em mãos é bênção de Deus, é tudo lícito, glorifique a Deus. Agora,
Como diz a palavra, não coloque o seu coração nessas coisas. Não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas que o seu tesouro seja o Senhor e que o seu coração esteja nele. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.